Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Marco Marzola, sou terapeuta, mestre, instrutor e produtor de orgonites. E a cada encontro eu vou trazer uma convidada especial para falar sobre algo que vai trazer muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta hoje com a doutora Ângela. Doutora, por favor, se apresente e dê uma palhinha sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Olá, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Meu nome é Ângela Gomes Pérez, eu sou inicialmente fisioterapeuta e osteopata DO, que é diplomado em osteopatia. Qual que é a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Porque isso é fácil de confundir. Sim, essa é uma dúvida muito comum. Principalmente assim, se a gente for pensar na quiropraxia, a causa de todos os problemas para ele está na coluna. Se tu chega lá com um problema no estômago, eles vão te manipular na vértebra responsável pela inervação do estômago. Na osteopatia, a gente vai um pouquinho mais além. A gente vai, se o problema estiver no estômago, a gente vai mobilizar o estômago. Eu não posso dizer que eu estou com o estômago de alguém na minha mão, mas eu estou com todo o envoltório, tudo que cobre ali a fáscia que a gente chama, né? Então, o trabalho é feito de uma maneira mais ampla, mais completa do que a quiropraxia. Ela é mais global do que a quiropraxia. Tá. Outra diferença importante, se conhece muito a quiropraxia pelos estalos, né, que as pessoas Sim. falam. E a gente tem muito mais técnicas que a gente consegue chegar num resultado tão bom quanto sem precisar instalar todas as pessoas e todos os problemas, né? Tá. E como fisioterapeuta e osteopata, isso vai trabalhar em conjunto? Os seus atendimentos são em conjuntos ou eles são mais focados para a osteopatia em si? Qual que é o trabalho em si? Como age o osteopata? Hoje em dia, no Brasil, para ser osteopata, a gente precisa ser fisioterapeuta ou médico. A partir daí, a gente faz mais uma formação, são mais 5 anos de estudo, e é um caminho a seguir. No início, a gente dá uma mesclada até ter uma sensibilidade melhor nas mãos, que é uma terapia totalmente manual, não se usa nenhum aparelho, é tudo pela mão mesmo. E hoje em dia, no meu dia a dia, eu uso 98% de osteopatia e muito pouco de fisioterapia. E os resultados entre a fisioterapia e a osteopatia? Primeiro, as causas. Os mesmos problemas que levam a pessoa a fazer fisioterapia podem ser resolvidos com a osteopatia? Sim, e muitas vezes o tratamento é conjunto. Né? Hoje em dia se vê muito a fisioterapia como um programa de reabilitação. Sim. Que a osteopatia não faz. Tá. A osteopatia, ela vai mais na causa da dor. Não se usa aparelhos, como eu te falei, né? E se faz muito atendimento em conjunto, isso tem um bom resultado. Uma não menospreza a outra. Sim, não elimina, pode até trabalhar em conjunto. Sim, e a gente tem um ótimo resultado quando está em conjunto. Porque, como a fisioterapia se faz 3 atendimentos na semana, 2 atendimentos na semana, na osteopatia não. Isso não acontece. A gente faz uma consulta de osteopatia e, no mínimo, se dá 1 semana de prazo entre uma e outra. A gente precisa de um tempo para o corpo se reorganizar, se adaptar.
todas as informações que ele recebeu e aí a gente vai lá na próxima consulta ver como que esse corpo respondeu e se adaptou. Não é sistemático como a fisioterapia semanal, assim, não. Você falou sobre a dor no estômago. Então, a osteopatia não é só, por exemplo, para quem tem dor nas costas, dor no pescoço, ombro, não é só em ossos e articulações? Não, cada vez se vê mais nos estudos, isso está comprovado cientificamente, que a gente pode tratar todos os sistemas. A gente não existe dividir a osteopatia, mas existem sistemas, que é o sistema músculo-esquelético, sistema visceral, sistema craniano, sistema vascular e sistema neurológico. Então, a gente pode tratar o ser humano como um todo, do recém-nascido a 120 anos, como eu sempre brinco. Dá um exemplo de algo que pode ser tratado pela osteopatia. Tá. Algo visceral, por exemplo. Sim. É muito estranho, né, falar que a gente vai tratar uma víscera com a mão. Por exemplo, uma dor no ombro direito, ela pode vir de um mau funcionamento do fígado. Assim como uma dor no ombro esquerdo pode vir de um mau funcionamento do estômago. Como é que é essa ligação? Explica pra gente. A ligação é anatômica. Quem criou a osteopatia, Dr. Still, lá no século XIX, já dizia que a osteopatia é anatomia, anatomia e anatomia. A gente vai pela ligação anatômica, pode ser por inervação, pode ser por algum vaso, ou pode ser pela própria fáscia que recobre. Então, é isso. E muitas dores vêm das vísceras. Muitas dores mesmo. E como é que isso pode ser identificado? A gente tem testes manuais, sempre, só com a mão. A gente, por exemplo, como eu sempre digo, tudo no corpo se mexe, tudo se movimenta. As vísceras, elas têm um movimento, esse movimento é muito pequeno, ele é milimétrico, mas ele já está documentado por tomografia computadorizada, por ecografia, a gente consegue ver o movimento das vísceras, elas sobem, descem, torce, dá uma rodada. Isso conforme nós nos mexemos, elas vão se mexendo ou não? É independente? Elas, independente. Tá. Com a própria respiração, movimento do diafragma, elas já se movimentam. Isso é uma lembrança lá da gestação, né, das células mesmo que tem movimento. Que interessante isso. E como que é a aplicação da osteopatia? A gente vai fazer vários testes. Sim. Eu sempre digo... Dá um exemplo de um teste. A pessoa chega com um problema, eu estou com dor na cervical, né? Eu vou testar até o pé, porque existem conexões que podem estar gerando esse problema lá de baixo, né? Por exemplo, uma dor na cervical pode ser de um problema na pelve, né? Então a gente vai fazer esses testes, são testes de mobilidade, mesmo. Vai pedindo para a pessoa fazer movimentos ou vocês vão movimentando? Os dois. Tá. E aí, conforme a resposta da pessoa ou a limitação do movimento é que vai indicar a causa. A história da pessoa diz muita coisa também. O tipo de dor, quando que ela acontece, se ela acontece no movimento, se ela acontece no repouso, se ela acontece deitado, se ela acontece sentado. Então, a gente já vai direcionando para aquilo que é uma hipótese. Nem sempre a nossa hipótese vai estar certa, né? Sim. Mas a gente testa conforme a hipótese até a gente achar a causa principal do problema. Tem algum caso, algo que lhe chamou a atenção? Muitos. Vamos trazer um aqui pra gente. Muitos.
Por exemplo, vou trazer um bem atual. Tá. Tá? Ontem eu atendi um paciente que estava com dor cervical atrás, no pescoço, e na verdade a causa era na frente. Ele estava vindo aqui da frente, porque o corpo ele se adapta a todas as disfunções que a gente chama, Sim. que é quando alguma coisa não está funcionando e tu tem um tecido que puxa, né, que te traciona. Então, um exemplo bem atual de ontem, a dor era lá atrás e eu tratei a parte anterior do pescoço e Muitas ele vezes, saiu... posição celular, computador, a pessoa vai ficando em posição e isso pode ocasionar? Nada vem sozinho, é tudo um contexto, Tá. que se fala muito hoje no biopsicossocial, né? É a postura, é a alimentação, é a falta de sono, a falta de exercício, tá tudo ligado, a menos que tu sofra um trauma, um acidente, uma queda, a gente tem todo esse contexto conectado. Então, através da osteopatia, nós podemos tratar inúmeras coisas. Inúmeras. Tá. Por exemplo, uma pessoa que tem um tique nervoso. Uhum. Tá? Às vezes a pessoa fica ansiosa, ela tem algum movimento repetitivo, é comum as pessoas estalarem o pescoço. Isso tudo pode ser tratado com osteopatia? Sim, a gente tem muitas técnicas que vão regular o sistema nervoso autônomo, que a gente chama, que é o sistema de luta e fuga, a pessoa estar pronta para matar um leão ou para digerir, né, alguma coisa. Então, a gente tem técnicas, sim, que vão vão resetar o sistema. Dá um exemplo de uma técnica dessa. O que é feito na pessoa? Uma técnica de relaxamento de musculatura suboccipital, que a gente fala, que é o que fica aqui É bem... só pedir para a pessoa ir ali, relaxar? Qual que é o trabalho que é feito em si? Como é que é a técnica aplicada? A gente vai... Primeiro a gente tem a conversa, depois a gente tem os testes, chegamos na causa, a pessoa vai estar deitada, de barriga para cima, e eu vou ali nos músculos e vou... Praticamente eu coloco a mão onde precisa e vou induzindo o movimento que está faltando, o relaxamento. Vai trazendo... É muito sutil, muito sutil. Tá. Bem diferente do Bem diferente. torce, aperta, estala, Às puxa. vezes precisa. Sim. Às vezes precisa. Assim, é bem comum, claro, mas a partir dos testes, a gente vai determinar se a gente tem uma parede de tijolo ou algo que vai ceder, né, com uma mobilização mais simples. Caso a caso, às vezes a mesma dor pode ter motivos diferentes, tratamentos diferentes, técnicas diferentes. Sim, às vezes na mesma pessoa, às vezes a gente pode comparar irmãos gêmeos, por exemplo, Sim. né, e terem causas diferentes de dor. Cada um tem o seu contexto de vida, né? É um tratamento 100% individualizado. E dificilmente uma consulta vai ser igual à outra, porque a gente vai encontrando as disfunções, que a gente chama, tratando elas, espera o corpo se adaptar, surgem novas disfunções até a gente chegar na causa do problema. E essas novas disfunções, elas surgem por quê? Na verdade, elas não surgem, elas já estavam lá, mas a gente vai como se fosse limpando um terreno, vai tirando as mais externas primeiro, até chegar na causa O principal. efeito cebola, vai limpando isso. camada por camada. Isso. Porque às vezes a gente tem uma inflamação, às vezes tem uma postura errada que vai criando uma dor e isso vai produzindo outras
dores, vai produzindo outras coisas no nosso organismo. Então, a gente vai ser trabalhado de trás para frente, do mais leve, do último até a causa inicial, ou vai trabalhar direto na causa inicial e o resto vai se dissolvendo? A gente pode... Isso é muito específico, né? A gente pode ver o que vai aparecer primeiro. Tá. Muitas vezes a gente vai limpando mesmo o terreno e às vezes é uma coisa muito mais interna, uma conexão anatômica muito mais interna que a gente tem que ir mais a fundo. A gente parte de um global para um específico. Tá. E normalmente o tratamento ele demora quanto tempo? Não é um tratamento longo, não se precisa de muitas consultas. Geralmente a gente tem mais ou menos um esquema, assim, que seria, a gente atende hoje, aí eu vou esperar, conforme o caso, 1 semana ou 15 dias. Depois de 15 dias, a gente passa para 21 dias. Depois de 21 dias, 1 mês. E esse tempo entre uma consulta e outra sempre vai aumentar. Tá. Até que não precise mais. Até que o corpo tenha se reorganizado. Porque na consulta ali, por exemplo, eu como leigo falando, coloco um músculo no lugar. A gente não põe nada no lugar, porque não tem nada fora do lugar. Certo. A gente está dentro do corpo ali. O músculo está no lugarzinho dele. Ele não está funcionando. Então, é feito o trabalho e aí esse tempo é para ver se ele fica... Ou se tem outra causa. Ou se ele volta para o estado anterior. Pode ser, a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico. A gente trata o músculo e ele volta. E aí, por que ele voltou? Porque a vértebra estava puxando? Ou porque algum ligamento estava envolvido? Ou a inervação dele que não estava boa? Ele vai voltar. E a gente, é um quebra-cabeça. A gente vai até conseguir chegar. É um desafio, cada paciente é um desafio. E aí vai trabalhando até que... chegar. A hora que aquele ponto está superado, vai para o próximo. Isso. Ou é feito trabalho em vários pontos? Não. Dentro da filosofia da osteopatia, existe uma frase que é trate e deixe. A gente trata e vai ver como que o corpo vai se adaptar, porque a gente tem... um dos princípios da osteopatia é a autocura. O corpo tem a capacidade de cura, a gente tem os nossos remédios internos, então a gente vai estimular o corpo, ativar a autocura, ativar esses remédios internos, não são remédios, né, são substâncias, e a partir daí a gente tem que esperar a reorganização. Certo. Ângela, muitas vezes o nosso estado emocional gera danos físicos. Sim. Nesses casos, como que é trabalhado? Aí a gente precisa chegar no ponto, na causa principal. Por exemplo, uma pessoa muito estressada, ela tem a tendência de apertar os dentes. E aí o que acontece? Essa musculatura toda, ela fica muito tensa. E aí a gente vai aliviar essa musculatura, aliviar essas tensões. Tá, e aí existe a percepção de que é uma causa emocional. Sim, existe. E aí existe um direcionamento para um outro profissional? Se precisar, sim. Como é que você costuma agir nesse caso? Como eu sempre digo, o mais importante é saber a hora de parar. A gente trata, mas a gente também precisa, às vezes a gente trata
e a pessoa tem uma doença instalada ali que precisa de medicação, precisa de um médico, precisa de uma cirurgia, né? A gente tem que saber direcionar esse tratamento. E nas consultas, a pessoa costuma sair com dor? Não. Geralmente não. O que eu ouço muito é que eu dormi como eu não dormia há muitos anos. As pessoas saem muito relaxadas mesmo, assim. A pessoa sente como se fosse uma massagem? Isso, são Tá. técnicas manuais, né? Sim, manusear o Isso, corpo, manusear o organismo, Sim. mas nada de apertar muito. É muito sutil mesmo. Já sabemos que não é para puxar, apertar, estalar, mas é acomodar. Depende, cada caso é um caso. Sim. Um caso agudo é completamente diferente de um caso crônico, por exemplo. E a gente consegue, muitas vezes no sutil, a gente tem uma repercussão enorme. Doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora desse um recado, algo simples e direto, sobre o que a gente conversou aqui. E, claro, o seu contato. Então, eu acho muito importante, e eu digo para todas as pessoas, ninguém precisa se acostumar com dor. Existe tratamento, sempre tem uma possibilidade, né? Hoje em dia a gente ouve muito, eu tenho hérnia de disco, então não tem mais o que fazer. Tenho o que fazer. Não se acostume com a dor, né? Porque a gente consegue melhorar muito em termos de qualidade de vida. Meu contato pode ser o WhatsApp, Claro. é 51-99240-7718. E o meu Instagram, Angela Pérez, osteopata, por ali tem muita informação. O meu objetivo ali é realmente esclarecer sobre a osteopatia. Tem muita informação boa ali. Ai, que bom. Muito importante isso. Foi um prazer tê-la aqui. Adorei conversar. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, estamos terminando mais um Papo de Terapeuta e novamente ouvimos: você não precisa sentir dor. Lembre-se disso. Sempre que tiver alguma dor, alguma coisa, existe algo para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Esse foi mais um Papo de Terapeuta. Até logo.